Queria agradecer a presença da professora Dinalva hoje. A professora Dinalva, ela é graduada em Matemática pela Universidade do Vale do Paraíba. Ela possui mestrado em Física e Astronomia pela Univap também e é doutora em Física pela UFRGS, a Universidade de Ela fez o pós-doutorado dela na NASA, foi uma NASA Postdoctoral Fellow, e também fez um pós-doc na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professora adjunta e coordenadora do programa de pós-graduação em Física do IMEF na FURG. Hoje ela vai falar para a gente um pouquinho sobre astrobiogeoquímica, um estudo de moléculas orgânicas em galáxias com buracos negros supermassivos e suas consequências para a vida na Terra. Professora, muito obrigada pela sua presença. Você tem o palco. Obrigada. Vamos fazer aqui o compartilhamento, né? Vocês conseguem ver? Ainda não dá para ver. Ainda não dá para ver? Agora compartilhou. Compartilhou a tela inteira ou aquela tela? Aquela lateral, eu acho que é aquela que aparece pra gente quando tá. Como eu digo, às vezes a gente deixar. Engraçado, agora não aparece a apresentação. Eu acho que tem que sair do compartilhamento, aí colocar em tela cheia e depois compartilhar. É, né? Sim. Eu ainda estou no campo. Tá, está share. Vamos aqui. Compartilhou? Ainda o PowerPoint. Ainda o PowerPoint. Nossa, que coisa. A gente recém fez isso, né? E agora? Agora sim. Ótimo. Sempre essas coisas. Gente, primeiramente, né, eu é que agradeço, né, a oportunidade de fazer aí essa apresentação, né? Então, na verdade, é um tema que eu venho me desafiando, né, há mais de 10 anos, né, e iniciou ali com um trabalho de doutorado, né, essa questão de astroquímica, né, em galáxias, tá? Na verdade, é que eu tenho uma apresentação, vocês veem aqui que tem informações sobre o AstroSul, né? Então, é um projeto, né? Um programa que eu idealizei no momento que eu entrei na FURG, né? Que é a Astronomia no Extremo Sul, e eu vou falar um pouquinho mais. Então, agradeço aí toda a organização das astrocientistas, né? E no momento que tiver passando ali uns 10 minutos para chegar aí o final da apresentação, por favor, né, me avisem que as telas aqui eu não consigo ver vocês, tá? Bom, uma das coisas que é bem interessante quando a gente anda, né, ao longo do Brasil e fora do Brasil é que as pessoas perguntam de onde que eu sou, né? E o que é engraçado, que eu nunca consigo responder muito bem, porque eu pergunto, mas em que época você gostaria de saber, né? Porque, então, né, para a gente ter aí uma proximidade, eu sou, né, nasci, né, no Piauí aos 5 anos, né? Fui para São Paulo junto com a minha família, então eu cresci em São Paulo, São José dos Campos. Em 2008, então, fui fazer o doutorado ali no Rio Grande do Sul, saí do Brasil, quando voltei, eu voltei mais ainda para o sul do Rio Grande do Sul, né? Então, eu já estou ali no extremo sul e aqui tem a apresentação, né, mostrando exatamente um mapa em que eu atravessei praticamente todo o Brasil. Bom, e o que é, né, esse estudo do Rio Grande do Sul, né? Então, essa é a Universidade Federal do Rio Grande, né? Aqui ele fica bem realmente no sul, onde aqui ao lado eu tenho uma foto, né, do campus da universidade,
é bem bacana, tem bastante lagos, o lugar é bem arborizado, né? E muito interessante, a universidade estão todos, né, convidados a aparecer aí na Federal do Rio Grande do Sul, né? Bom, no momento em que eu iniciei, como, né, já professora e vendo a missão das instituições de ensino superior, eu entendi que eu gostaria de fazer todas as atividades nos pilares da universidade, né, que é ensino, pesquisa e extensão, e agora, né, a gestão, né, além de gestão, tecnologia. Bom, né, dentro do ensino, né, o AstreSul, ele tem o Pré-Física, né, e que deu espaço aí a um espaço de aprendizagem colaborativa, né, do Instituto de Matemática, Estatística e Física, em que a gente tem salas, né, de aprendizagem ativa justamente para dar suporte principalmente aos alunos das disciplinas iniciais de Física Geral, e além disso, né, a gente usa a astronomia como ferramenta lúdica, né, para o ensino de Física. A extensão, né, vocês sabem o quanto isso é importante levar, então, desmistificar mesmo a astronomia aí com esses projetos, mas a astronomia é uma ciência que ela traz muita atenção, e eu sei que vocês, né, estão bem acostumados com esse tipo de atividade, né? Então, aqui tem algumas fotos, e aí dentro da linha de pesquisa, né, hoje a gente vai falar sobre esse projeto que são emissão de moléculas orgânicas em galáxias, né? Um desafio aí que a gente iniciou em 2008. Bom, mas antes disso, né, eu sei que o público já conhece um pouco, mas vamos definir assim o que é galáxias, né? Então, a gente pensa galáxias como os tijolos do universo, porque são os objetos mais luminosos, né? Existem 3 grandes tipos, né, que são as espirais, elípticas e irregulares, mas são sistemas que compartilham estrelas, né, gás e poeira. Lembrando que a poeira ela tem ali, né, cerca de 1% apenas, né, do valor total, né, da massa, né, dessas galáxias. E, obviamente, existem outras coisas, que é campo magnético e matéria escura, né, todo mundo ligado gravitacionalmente, então faz aí esse sistema. Bom, eu vou falar sempre de 2 grandes subclasses, né, de galáxias, porque o nosso interesse era efetivamente entender a questão da evolução das moléculas orgânicas em galáxias que tinham buraco negro no centro, né? Então, a Miriane falou para vocês, né, sobre a ativação de buraco negro, né, ontem. Então, galáxias com buraco negro são que tem no seu centro, né, uma massa aí gravitacional de cerca de 10⁴, 10⁷, né, massas solares saindo apenas do centro, né? Isso quase que é o valor total de todo o resto da massa dentro dessa galáxia, tá? E aí tem ambientes muito inóspitos, né, no sentido que você tem muita radiação e radiação muito energética saindo desse centro devido ao disco de acreção. E, por outro lado, existe uma outra galáxia que também tem muita atividade, mas aí são surto de formação estelar, né? Então, a gente vai falar muito de galáxias ativas, né, AGNs, e galáxias Starburst, né? Então, as galáxias Starburst, ela tem uma formação estelar, se a gente pensa no óptico, né, coisas de cerca de 10 vezes a massa, né, da Via Láctea. Né? Então, qual que é a pergunta fundamental, né? Então, por que estudar moléculas orgânicas em galáxias, né? Então, se a gente pensa aqui no ambiente, né, de evolução do universo, o importante é porque você olha, então, para o passado e tem a oportunidade de tentar, né, de compreender as reações moleculares, as reações químicas de momentos de 4 bilhões de anos até o momento que nós estamos agora. Então, a gente olha 4 bilhões de anos atrás e vê como é que isso evolui por uma complexidade que se tem, então, né, da vida aqui na Terra. A gente sabe, então, também, né, que o ciclo da molécula orgânica, das moléculas orgânicas e o ciclo, né, basicamente, dos elementos químicos, ele vem a partir da nascimento das estrelas e morte das estrelas, né, como eu disse para vocês, o meio interestelar, né, que são as poeiras, ela tem apenas 1% da matéria, mas ali é onde realmente acontece a mágica da questão orgânica, porque no momento que eu, né, vou para o final da minha estrela, né, morrendo, isso vai para o meio interestelar, isso vai diminuir a temperatura e ali eu crio condições para que exista efetivamente reações químicas e é ali em que eu trago, né, a complexidade, né, e o surgimento das moléculas. Por que isso é importante, né? E o que isso tem a ver no título da minha palestra, que é a vida na Terra? Porque no momento que
que eu tenho a complexidade dessas moléculas sendo acrescidas, ou seja, elas estão crescendo ou em tamanho ou estão crescendo em complexidade, esse material, de alguma forma, chegou à Terra, né? E o que é interessante é que esse material é um material pré-biótico que deu origem, então, aos blocos fundamentais que dão a vida, né, que a gente tem aqui na Terra. O que é interessante, né, dentro desse mundo, né, de estudo da luz, vamos dizer assim, que é o que a astronomia faz, é que no momento que a gente teve a oportunidade de conseguir observar o meio interestelar, que aí seria, né, em comprimento de onda no infravermelho, a gente está vendo ambientes com coisas de 100 kelvins ou menos de 100 kelvins. Por que foi interessante aqui? Porque o telescópio espacial Spitzer ele fez um marco, né, dentro da história de moléculas orgânicas, porque ele foi para o espaço e a gente conseguiu ver ambientes mais complexos, né, e muito mais frio. E essa é a janela do infravermelho, né? Então, o infravermelho, a gente consegue aqui, principalmente no infravermelho médio, ver observações de água, a gente vê observações de carbono, uma das coisas muito importantes, né? Observação de hidrogênio molecular, né? E dos hidrocarbonetos e também silicatos, né? Então, aqui eu mostro um gráfico que tem ali dados, né, do telescópio espacial Spitzer no infravermelho médio, né? Tanto de alguns objetos mais compactos quanto nebulosas, e que a gente consegue, então, dependendo da resolução espacial que a gente tem do Spitzer, a gente consegue detectar informações de diferentes localizações, né, de uma nuvem, e a gente vê como que a complexidade das moléculas elas vão mudando, né? Bom, mas uma das moléculas bem importantes, né, é o hidrocarboneto aromático policíclico, né, que foi observado pela primeira vez por Gillette em 1973, numa nebulosa planetária, em que foi observada, então, essa janela, né, de 8 a 13 microns, que é a janela que a gente consegue observar na Terra, né, porque naquela época ainda era observação na Terra, não tinha ainda o telescópio espacial Spitzer, e ele viu, né, alguns calombos, né, não sei se vocês conseguem ver meu mouse passando aqui na emissão. Sim, sim. Consegue? Ok, muito obrigada. Se vocês veem, então, aqui, existem alguns calombos que foram, né, excesso de emissão, que para a Gillette e colaboradores foi uma coisa muito complicada de se entender, porque eles colocavam essa emissão como se fosse uma poeira, né, e ele tinha o cálculo da poeira de uma nebulosa, e eles percebiam que não podia ser uma poeira normal, porque essa poeira normal teria que ter muito mais massa naquela nebulosa planetária que eles estavam observando. Então, naquele momento, Gillette já percebeu que, na verdade, essas bandas de emissão efetivamente não era de grãos em equilíbrio termodinâmico, né, que dá, né, a origem do contínuo, né, do nosso espectro eletromagnético. E ele foi atrás, então, de observações de laboratório, que é extremamente importante dentro desse estudo, é ter um estudo multidisciplinar ou até mesmo transdisciplinar, que a gente olha lá nos experimentos. Quando ele olhou, Hunt, em 1950, fez um experimento com material carbonáceo, em que ele viu que existia, então, uma emissão, né, uma absorção, na verdade, em 7 microns, em 10 microns, 11 microns e 13 microns. E aí, Gillette, ao observar, né, o que tinha ali em experimento, ele já teve certeza, não tinha total certeza, mas ele já tinha um resquício de informação dizendo que, efetivamente, esta emissão não era de poeira em equilíbrio termodinâmico. E aí vem, né, uma das primeiros trabalhos, né, que foi para o G. Leger e a Lamandola, em 1989, falando das primeiras propriedades de hidrocarboneto aromático policíclico, e até hoje ainda é bem complexo a gente tentar identificar essas bandas de emissão. Tá? Por que o pH, né, que agora, daqui para frente, eu vou chamar, então, de pH? Por que o pH ele é importante? Porque ele contabiliza cerca de, né, a gente sabe que 20% do material total do meio interestelar, né, da poeira, né, do meio interestelar, ele está, né, em formato de carbono.
E dentro do infravermelho médio, que infravermelho médio a gente está falando do comprimento de onda, né, em cerca de 3 microns até, né, 50, vai até 60 microns, ele contabiliza 50% do valor total da luminosidade nesse intervalo espectral. Então, os PAHs realmente estão muito presentes em vários tipos de objetos, tanto em galáxias como meio interestelar, como nebulosa planetária, e o mais interessante, ele também é um indicador, né, de um traçador de formação estelar, em que ele precisa de apenas ali cerca de 6, 7 electron-volts, né, para poder ter as bandas de vibração. E o que é interessante, né, é que o pH, ele tem em algum momento, né, a molécula em si, ele chega a catalisar um nitrogênio, e esse nitrogênio ele é importante porque depois disso, né, acredita-se que ele tem ali a oportunidade de fazer parte, então, do DNA, do TNA, do GNA, do PNA. E isso são os blocos fundamentais, né, são material pré-biótico para tornar, então, a vida aqui na Terra possível, né? Acabei pegando aqui esses slides da Carla, né, Canelo, que é uma aluna que recém terminou o doutorado, na verdade, agora procurando aí, então, pós-doc, né, que foi orientado pelo FRIAS, e a gente trabalha já faz um tempo. Então, essa é a parte da astrobiologia. O que é interessante também das moléculas desses PAHs? É que Drane Lee, né, já em 2002, e tem uma outra versão em 2007, eles começam a tentar, então, fazer modelos para tentar entender como é que o tamanho dessas moléculas ela vai mudar o perfil de emissão e também o estado de ionização. Por que isso é interessante? Porque a gente consegue detectar, então, informação da fonte que está ionizando, né, que está, na verdade, levando a molécula a ter esses modos de vibrações, e também a gente tem informação direta do tamanho das moléculas. E olha que interessante, moléculas pequenas, e aqui a gente tem 24 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio, moléculas pequenas, elas emitem geralmente mais em comprimento de ondas menores, até coisas ali de entre 3 a 7 microns. Mas moléculas maiores, né? E maiores aqui no modelo do Drane Lee é coisas de 400 átomos de carbono, 1.000 átomos de carbono, até mesmo 4.000 átomos de carbono. Então, elas emitem preferencialmente em comprimento de onda maior, que é cerca de 11 microns a 13 microns. E uma outra característica interessante também dessas moléculas é que se ela estiver no estado neutro ou no estado ionizado, os modos de vibração delas também é diferente. Por exemplo, o estado neutro, eu consigo emitir mais os PAHs em 3 microns e 11 microns, né, e 12 também. Os PAHs ionizado, ele preferencialmente emite, né, no aglomerado ali entre 6 microns a 9 microns. Tá? Então, com essas informações, né, a gente foi estudar, então, essas moléculas em galáxias. Além disso, o perfil, né, da banda de emissão, dos modos vibracionais dessas moléculas, também nos dá indicador do estado de excitação dela. Então, existem 3 grandes, né, informação dessas moléculas, que é a emissão, dependendo do comprimento de onda, ela também depende do tamanho da molécula, e o perfil, né, da banda molecular, ela também depende do modo de ionização. Então, a gente tem que tentar compreender tudo isso para poder também compreender a fonte de ionização desses objetos, né? Além disso, então, o que é bem característico, né, é que dependendo de qual banda de emissão a gente está vendo, a gente tem informação do módulo de vibração dessas moléculas. Por exemplo, né, a molécula em 7, as bandas em 7 microns, ela surge a partir do modo, né, do stretching. Eu vou esticar a ligação carbono-carbono, né? Ou eu vou vibracionar a ligação carbono-carbono, chacoalhar essa vibração carbono-carbono. Ou, né, em 11 microns, a gente tem, 11 microns e 8 microns, a gente tem uma emissão, né, dependendo, então, da ligação carbono-hidrogênio fora do plano ou dentro do plano. Então, existe realmente bastante complexidade e é bem interessante. E aí veio um desafio, né, porque em 2007, eu iniciei esse trabalho, né, em 2008, né, no meu doutorado, sendo supervisionado pela Miriane Pastoriza, porque neste diagrama que eu estou mostrando aqui, são dados, né, de galáxias, observado pelo telescópio espacial Spitzer, né? Então, publicado pelo Smith e colaboradores, 2007, em que no eixo X ele tem informação
que são duas, né, razões de linha, ou melhor, uma razão de linha entre neônio 3 e neônio 2, que esse indicador ele dá informação da dureza do campo de radiação daquela galáxia. E aqui no eixo Y, eu tenho a razão de duas bandas de pHs, a banda em 7 microns e a banda em 11 microns. Tá? Aqui onde eu grifo para vocês, eu tenho tem menos de 10 galáxias liners e o resto são galáxias starburst. Tá? Por que esse diagrama ele é importante? Porque naquela época, e até hoje, né, alguns autores eles defendem que, dependendo da dureza do campo de radiação, a gente está destruindo as moléculas de pHs. Então, a partir desse resultado, eles concluíram que moléculas que têm buraco negro no centro, que são as liners, elas estão destruindo essas moléculas orgânicas no ambiente. Lembrando que isso daqui é uma razão de linha, então eu estou diminuindo a razão de linha no momento que estou aumentando a dureza do campo de radiação. Só que lembrando que é menos de 10 objetos e ainda são galáxias com buraco negro, que a Miriane falou ontem, que é um baixo potencial de ionização. Né? Com isso, né, a gente teve um momento em que os dados do Spitzer começaram a ficar público e esse foi meu trabalho de doutorado, de entrar nos arquivos, aprender como lidar, né, fazer o tratamento de dados e, neste caso, pegar todas as galáxias AGNs que tinha disponível e mais galáxias starburst e refazer, então, esse diagrama para a gente reinterpretar. E aí vem exatamente esse resultado aqui. Quando a gente adicionou mais de 100 AGNs dentro desse mesmo diagrama, né, aqui em vermelho, em preto, são exatamente os mesmos objetos que Smith estudou, só que em vermelho eu adicionei mais de 100 AGNs, e Galáxia Seyfert 1 e Galáxia Seyfert 2. Né? Galáxia Seyfert, a diferença delas é que uma a gente consegue enxergar diretamente o disco de acreção e as regiões de linhas largas, ou seja, a gente consegue ter uma visão direta do centro ali desse ambiente com alto potencial de ionização, e a galáxia Seyfert 2, a gente tem um torus de poeira que encobre o centro do AGN, né? Do buraco negro e do disco de acreção do buraco negro. Então, em 2010, a gente publicou esse trabalho em que a gente diz, olha, no momento que a gente faz uma estatística melhor e que a gente coloca muito mais objetos, a gente percebe que eu não posso ter exatamente essa mesma conclusão, porque eu aumentei a dureza do campo de radiação muito e a razão dessas duas bandas, elas continuam a mesma. Então, eu não posso dizer que em galáxias que tem buraco negro no centro, efetivamente está destruindo as moléculas de pHs. Mas tem um outro detalhe aqui, razão de linha, né? Ou seja, a razão ela é um número dividido pelo outro, tá? E neste caso, ela está constante, significa que eu posso estar diminuindo com a mesma intensidade, né? Ao mesmo tempo, tanto a banda de 7 quanto a banda de 3, né? E ela poderia, né, ter esse valor constante. Por exemplo, 2 dividido por 2 dá 1. Né? Aí eu diminuo. 1 dividido por 1 dá 1. Então, eu continuo com a mesma resolução, né? O mesmo valor como 1. Então, a gente propôs, nesse mesmo trabalho, em 2010, né, que a gente tivesse, na verdade, outros diagramas que me dessem informações tanto da emissão da banda, quanto do contínuo, que é devido à fonte de ionização. E, neste caso, a gente tem aquele indicador clássico, né, que a gente usa muito, que é a largura equivalente. Tá? A largura equivalente ela vai me dar o valor da linha, né, a integral da linha, dividido pelo valor do contínuo. E aqui, então, a gente propõe que, para dizer que existe uma diluição das bandas moleculares dos pHs em galáxias, né, que tem buraco negro, a gente utilize a razão de linha, porque eu estou aumentando a dureza do campo de radiação e eu efetivamente estou diminuindo a razão, né, a largura equivalente da banda em 3 microns e da banda em 7 microns. Então, aqui eu tenho galáxias Seyfert, que tem um potencial de ionização um pouco maior, Seyfert 1, e aqui eu tenho galáxias Seyfert 2. Mas é uma coisa interessante, né, em que esse indicador de razão, né, de razão de linha, eu posso estar aumentando a contribuição do contínuo. Por exemplo, eu aumento o foco, a luminosidade
da minha luz vindo da fonte ionizante, e, ao mesmo tempo, né, a gente não pode dizer que a molécula não está lá, porque ela pode estar sendo simplesmente diluída a emissão da razão de linha com a emissão do contínuo. E eu dou um clássico exemplo, se você estiver dirigindo, né, numa estrada à noite, né, e que venha na tua direção um caminhão, e que esse caminhão está com uma luz muito alta, né, você não vai ver as particularidades que está no painel do caminhão, mas não significa que o caminhão não esteja lá. Então, praticamente pode ser isso que está acontecendo, né? Eu tenho um brilho vindo do centro da galáxias com buraco negro tão alto que eu não consigo enxergar, por exemplo, a molécula. E isso realmente foi um resultado muito bacana, porque, neste caso, a gente não pode dizer que a molécula não está lá. Tá? Então, essa é sempre o trabalho que a gente vem fazendo, para demonstrar que as moléculas orgânicas ali, ela coexiste, né, em regiões que tem buraco negro no centro. Uma outra coisa interessante desse trabalho foi conseguir determinar o tamanho das moléculas nessas galáxias, tá? Quando a gente faz esse diagrama aqui, a gente tem uma razão, né, de linha de 6 microns para 7 microns e tem uma razão de linha de 11 microns para 7 microns. Tudo, né, das bandas moleculares de pH. Essa razão de linha, ela me dá informação porque ela só acontece, 6 e 7, ela só acontece na ligação carbono-carbono. Então, por que isso é interessante? Porque como ela acontece só na ligação carbono-carbono e os pH, elas são moléculas planares com anéis de benzeno e na periferia hidrogênio, eu tenho informação indireta do tamanho da molécula. E aqui, né, no eixo Y, a razão entre 11 e 7 microns, ela vai me dar um indicador do estado de ionização das moléculas. Então, quando a gente olha aqui esses objetos, que são quase 200 objetos, eu tenho aqui em preto galáxias com formação de estrelas, tá? E aqui em vermelho eu tenho galáxias com AGN, uma galáxia AGN, ou seja, galáxias com buraco negro no centro. E o que é interessante é que esse diagrama, ele deixou um marco sobre tamanhos de moléculas. Olha que interessante. Nessa região do diagrama, eu tenho, né, moléculas menores que 180 átomos de carbono, levando em consideração o modelo, né, modelo teórico do Drane-Lee, teórico computacional. Então, regiões, galáxias com formação de estrelas, elas estão em regiões com moléculas menores. E galáxias que têm buraco negro no centro, ela chega aqui nessa região coisas de 1000 átomos de carbono, considerando o modelo, né, teórico do Drane-Lee. Ou seja, neste momento a gente começa a concluir que as moléculas estão lá na região, nessas regiões inóspitas com alto potencial de ionização, um disco de acreção muito energético, elas estão de alguma forma sobrevivendo. E, mais ainda, as moléculas em galáxias que têm buraco negro são maiores que as moléculas em galáxias que têm apenas formação de estrelas. Então, a gente, né, com isso em mente, ali já nos anos, né, acho que isso foi em 2012, 2013, a gente conseguiu, então, observação de uma galáxia apenas, né? Inclusive, essa é uma galáxia que a Miriane estuda desde a época do doutorado dela, a NGC 1808, porque a NGC 1808, ela tem um anel de formação de estrelas e no centro ela tem um buraco negro também. Então, ela tem essas duas atividades acontecendo no centro dela. E a gente conseguiu dados de alta resolução espacial, né? Inclusive, é uma pena não ter tantos espectrógrafos como na época tinha no Gemini, que era o T-Rex e o Michele, que observa a banda N. A banda N ela vai desde 7 microns até 13 microns. Só que a gente teve a oportunidade pela primeira vez de observar neste comprimento de onda uma galáxia que tem formação de estrelas e também buraco negro no centro, e a gente fez espectros desde o centro até, então a gente fez espectro bem no centro e foi fazendo espectros ao longo, né, do raio maior ali, né,
dessa galáxia. O que é no centro, gente? No centro desta galáxia, né, que foram 26 parsec, é coisas de 10 na 14 quilômetros, tá? Então, quando a gente fez a observação, isso daqui é o dados do telescópio espacial Spitzer, e aqui é o dados do telescópio Gemini com alta resolução espacial, e a gente vê que lá no centro tem sim a banda de pH. Então, com dados de mais, né, robustamente falando na questão estatística, porque a gente tinha ali 200 objetos, a gente consegue entender que existem moléculas no centro de galáxias com buraco negro, e também com alta resolução espacial, a gente está lá, a gente conseguiu observar essas moléculas no centro dessa galáxias que tem buraco negro, né, que tem o buraco negro. E o que é interessante, né, é que em 1992, Voigt, né, que é um trabalho bem legal, na verdade, é uma sequência, né? São 2 trabalhos. Voigt, ele diz que essas moléculas orgânicas, elas poderiam sim sobreviver em um ambiente com campo de radiação muito alto, né? Um potencial de ionização muito alto. A Natália falou ontem, né, sobre o potencial de ionização, desde que tivesse um material, né, por exemplo, de poeira, quase que uma parede, fazendo um escudo desta radiação intensa. Por que isso é interessante? Porque dentro, né, existe um modelo que unifica, né, as galáxias ativas, né, que chama modelo modelo padrão, né, dos AGNs. Ele diz que no centro do AGN ele tem um buraco negro, tem um disco de acreção, só que pelo fato de você estar diminuindo o potencial gravitacional, você está diminuindo a temperatura dinâmica, então você também diminui várias energias e cinemática, você começa a criar essas clumps de poeira, né, que isso é chamado, então, o toroide, né, do modelo unificados de AGN. Então, isso já é previsto dentro de galáxias que tem buraco negro. E o que a gente fez com esses espectros? A gente fez ajustes de modelos teóricos, usando, né, a Nenkova. O trabalho da Nenkova são SEDs, né, que ela disponibiliza com vários formatos de toroide, que a gente ajustou, né, fez um ajuste aqui com os dados observados, e a gente deriva as propriedades do toroide daquela galáxia. E o que é interessante, que quando a gente derivou, teoricamente, o toroide dessa galáxia, a gente chegou que a gente conseguiu derivar que essa galáxia tem cerca de 10 na 24 partículas, né, por centímetro quadrado, né, partículas aí falando, né, densidade colunar de hidrogênio. Isso é o suficiente considerando o trabalho de Voigt. Voigt diz que se a gente tivesse 10 na 23 partículas, né, de hidrogênio por centímetro quadrado, né, essa densidade de coluna, a gente já teria um material suficiente para receber essa alta radiação, né, ou radiação com alto potencial de ionização, e deixaria, né, a radiação com menor intensidade e poderia vagar, então, junto ali pela galáxia e com uma energia menor. Então, naquele momento, foi pela primeira vez a gente determinou, né, a gente demonstrou que existiam moléculas e o toroide daquela molécula tinha densidade colunar suficiente para barrar a alta radiação vindo do disco de acreção. E aqui eu tenho um cartoon, não sei se a Miriane está aí, né? Naquele momento a gente vê, então, fazendo um comparativo, que o AGN, né, ele é um garoto mau, um Darth Vader, mas tem um toroide que consegue, então, aqui uma foto da Miriane e eu, né? Então tem um toroide que consegue suavizar, né, consegue proteger, né, essa radiação superenergética direto, e que vem aqui, então, os PSHs tá no meio, né, no núcleo ali daquela galáxia, porque a gente não tem resolução espacial para determinar onde exatamente está, a gente só tinha 26 parsec, né, no núcleo, e os PSHs estão ali, só que a gente tem uma outra coisa, a gente não sabe se os PSHs estão sendo excitados pelas moléculas, né, se o AGN está excitando as moléculas, ou se as moléculas estão sendo excitadas pelas estrelas que está ali também
porque ali tem um anel de formação estelar, mas que efetivamente ela consegue, né, essas moléculas estão conseguindo sobreviver. Até hoje existe um grande paradigma, porque essa é uma defesa, né, e a gente mostra, né, com dados observados e com modelos, que é possível essas moléculas sobreviverem, mas existe uma outra vertente, né, de autores que continuam, né, acreditando que essas moléculas não sobreviveriam dentro desse ambiente tão energético. Isso é interessante porque a gente continua, então, né, investigando. A gente sabe que a ciência ela não para nunca, a gente vai avançando e, né, tentando compreender cada vez mais. Aí, né, em 2014, Alonso Herrero, né, que é uma equipe, né, bem grande ali da Espanha, eles tinham o instrumento chamado Canarican, né, e observaram muito mais objetos, muito mais galáxias, porque lembra, só tinha uma galáxia, aqui eles têm muito mais galáxias, né, cerca de 20, 23 objetos, e eles também chegaram na mesma conclusão, né? Eles conseguiram detectar PAs em galáxias com buraco negro, galáxias tipo Cephers, em cerca de 10 parsec no centro, né? Então, efetivamente, a gente tem ali, né, esses autores compreendendo que essas moléculas elas podem sobreviver ali no centro, tá? Mas quais são os desafios, né? Além disso, bom, já se falou ontem que a próxima geração, né, é a geração do telescópio espacial, né, James Webb, que está todo mundo, né, o mundo inteiro está esperando, mas que a gente também está vendo que na ciência a gente está indo por uma direção em que também foi falado ontem por uma das nossas palestrantes, né, que a gente está indo para a era do Big Data, né, então a gente está com uma quantidade muito grande de dados, e a gente vai ter, não dá mais para fazer galáxia por galáxia, não dá mais para fazer as coisas à mão, então a gente vem com outro desafio, que é fazer a estatística, matemática, né, e física, conseguir determinar informações que sejam mais rápidas para o computador solucionar, né, e que seja robusta o suficiente. Então, dentro de uma confusão de dados, eu tenho que encontrar informações. Então, isso é, né, a geração ali dos grandes telescópios, é a geração do Big Data. E, nesse sentido, né, eu direcionei nos últimos 4 anos uma parte do meu tempo para trabalhar com composição de sinal. E aí a gente vem nas clássicas, né, transformadas de Fourier. Tá? Então, por que isso é interessante? Porque eu deixo as informações mais leves e o computador consegue eu consigo preservar a informação, eu consigo detectar automaticamente, e além disso eu consigo fazer o computador, né, fazer as coisas mais rápido, né? Então, as transformadas em si, eu estou falando de Fourier, mas tem as wavelets, tem... Desculpa? 5 minutos. Desculpa a interrupção. Tá. Não tem problema. Qual que é a grande sacada qual que é o grande trunfo, né, desse estudo? É que se a gente tem uma confusão, se a gente tem, por exemplo, 3 fontes, no momento que a gente faz a observação, isso daqui vem com um espectro, tá? Então, isso daqui vem uma soma de composição de várias coisas, e essas transformadas, elas são de uma forma matemática tão interessante que elas conseguem, então, tirar essa informação de uma janela de tempo, jogar para uma janela de frequência, e ali eu consigo fazer coisas bem legais, tá? O que são isso? A gente pegou uma amostra, né, ali de 230 objetos, e a gente trabalhou com uma técnica de análise de sinal, que se chama, né, SAM, que é Spectral Angle Mapper, que é o mapeador de ângulo espectral. Então, para que eu faça esta técnica, eu preciso passar tanto as minhas observações como a biblioteca teórica pelas transformadas. Depois disso, eu jogo isso, então, no espaço de frequência. No espaço de frequência, eu tento decompor, né, o meu sinal, ou seja, eu tento responder. Uma vez que eu tenho uma biblioteca teórica, o quanto esta molécula, aqui, gente, é uma biblioteca teórica, tá? Do AMES NASA Database, que é uma molécula com 380 átomos de carbono e 48 átomos de hidrogênio. Eu tenho a assinatura dessa molécula, então, com essa metodologia, eu consigo perguntar, esta molécula aqui, com todas essas características de emissão, ela contribui em quantos %, tá, para o sinal total da minha molécula?
desculpa, da minha galáxia. Então, eu classifiquei, eu fiz várias classes, né, de moléculas, que a gente chamou molécula muito pequena, molécula média, molécula grande, molécula muito grande. E neste caso aqui, né, esta é a molécula maior destes dados, né, teóricos, e aqui são as minhas 230 galáxias dominadas por formação de estrelas. Então, quando eu faço essa técnica, que é o SEM, a gente consegue, né, descrever quantos por cento isto daqui contribui para o sinal total da minha galáxia. Que, na verdade, nada mais é... Lembra quando vocês estavam fazendo ali a disciplina de geometria analítica? Que são os autovalores e os autovetores. Basicamente é isso. O autovalor é a intensidade, ou seja, a magnitude que isso daqui decompõe o sinal da minha galáxia. E o autovetor é o quão semelhante isso daqui é do sinal da minha galáxia, tá? E, neste caso, né, a gente precisa trabalhar com essas, né, autofunções, que são, a gente, né, pega o sinal total da minha galáxia e decompõe em autofunções. Autofunções são os autovetores, tá? Então, decompõe em autovetores, isso deixa mais simples, isso deixa, né, numa fase de frequência em que eu possa, então, comparar com as moléculas teóricas, tá? E, nesse sentido, a gente chegou nesses diagramas aqui. Como eu disse para vocês, a gente tem cerca, na versão 2 daquela biblioteca teórica, a gente tem cerca de 700 moléculas teóricas. Como eu não posso usar 700 vetores, porque cada vetor tem vários pontos, ou seja, cada comprimento de onda de cada vetor é uma informação, eu subiria minha degenerescência para explodir. Então, o que eu faço? Eu peguei aquelas 700 moléculas teóricas e coloquei em subclasses, né? Em subclasses de molécula que eu chamei muito pequena, uma molécula, né, pequena, uma molécula média, uma molécula grande, uma molécula muito grande. E fiz a decomposição de sinal, né? E perguntei quão semelhante é o vetor de cada classe e quanto de magnitude, ou seja, o alto valor que contribui para a emissão total daquela minha galáxia. E olha que interessante aqui. A gente tem, né? Lembra que com aquela outra abordagem, né, que a gente publicou lá em 2010, a gente inferiu, né, que as galáxias que tinham um buraco negro no centro tinham moléculas maiores que as galáxias com formação de estrelas. Aqui eu tenho uma amostra, né, de galáxias dominadas por surto de formação de estrelas. Porém, aqui eu tenho, né, galáxias que têm AGNs, ou seja, tem buraco negro e também tem estrelas. Então, ela tem um gradiente, né, da composição dessas duas atividades. Por que eu usei essa amostra? Porque justamente eu queria calibrar, né, porque, como a gente estava falando antes, né, o machine learning, ele tem uma coisa que ele realmente, tu precisa de uma calibração muito interessante para depois você propagar isso para o resto da tua amostra e por uma quantidade grande de dados, né? E quando eu olho aqui, olha só, galáxias, moléculas muito pequenas, né? Menos de 30 átomos de carbono. E aqui são moléculas muito grandes são 300 átomos de carbono. A gente percebe que a maioria dos objetos, né? Eles estão, né? Ele tem uma contribuição aqui, né? Aqui é magnitude de 0 até 1. Então, ele tem uma contribuição, né? De moléculas pequenas, porém, a intensidade, né? Aqui é 20, tá? Então, aqui é 0 e aqui é 20. A intensidade que essa molécula pequena contribui para o fluxo total de cada galáxia é baixa. Ou seja, ela tem bastante moléculas pequenas nessa amostra, mas o valor total para o fluxo total, né, da minha galáxia é baixo. Por outro lado, a gente tem um outro extremo, que é moléculas muito grandes. Eu tenho poucas galáxias, né, uma quantidade aqui de galáxias. Ela tem bastante moléculas grandes, né? Ou seja, poucas galáxias com moléculas grandes, e essas moléculas grandes, elas contribuem muito
para o fluxo total dessas galáxias. Então, muitas moléculas pequenas com pouca contribuição e poucas moléculas grandes com muita contribuição. Isso é um trabalho, né, de um aluno de mestrado que está em preparação. E o que é interessante é que, fazendo essas técnicas de decomposição de sinal, a gente chega, né, aos resultados que foi observado, né, que a gente conseguiu detectar ali, né, em 2010, com uma amostra também de 200 objetos com galáxias puramente, né, formação de estrelas e galáxias que tinha, né, buraco negro no centro. Aqui eu peguei uma galáxias que tem as duas coisas e a gente quer aumentar mais ainda, né, o trabalho para galáxias, né, só com AGN, galáxias só com Starburst, justamente para a gente determinar quais são os limites máximos dessa composição. Então, é uma coisa bem interessante, né, você conseguir pegar esses modelos teóricos e conseguir usar a análise de sinal para fazer astroquímica em galáxias, tá? Uma outra coisa que foi interessante, que a gente, no momento que a gente derivou quanto cada molécula, cada classe de molécula contribui para a emissão total da minha galáxia, eu tenho a porcentagem dos pHs, quanto que o pH pequeno contribui para o fluxo daquela galáxia, quanto que o pH grande contribui para o fluxo daquela galáxia, e somando a contribuição total tem que dar 100%, né? Por que isso é interessante? Porque aí eu vou para uma outra abordagem, que aí já é uma abordagem estatística, né, multivariada. Então, a gente vem decomposição de sinal, análise estatística multivariada, que também é um tipo de abordagem para que a gente faça esses limites para depois botar o computador para aprender as coisas e ir atrás das coisas, tá? Bom, essa análise multivariada, né, ela é interessante porque ela, dentro dessa matriz de dados, ela tenta encontrar, né, que aí são as PCAs, que eles chamam a análise de componentes principais, tá? Então, dentro dessa matriz, ela consegue encontrar vetores ortogonais, ou chamado ortonomais dessa matriz, que isso me leva a uma informação que diz que se eu consigo detectar dentro de uma quantidade no Big Data, né, um vetor principal, significa que este vetor principal, ele não tem conexão com este vetor principal. E que também não tem conexão com este vetor principal. E aí já me leva àquelas análises de agrupamento, né? Não sei se vocês já ouviram, né, falar, acredito que sim. Então, o que é interessante é que a gente pegou toda essa amostra de 230 objetos e a gente, né, fez uma análise de componentes principais e a gente percebeu que dentro das duas primeiras componentes principais, e aqui a gente não faz distinção do que é o que dentro dessa amostra, é esta análise que vai me dizer quais são as propriedades de cada classe, porque ela descobre automaticamente cada classe, a gente começa a perceber que nas duas componentes principais, a gente tem cerca de 60%, né, do sinal total da minha amostra. E depois eu tenho outros vetores. Se a gente olha os quatro vetores, significa que minha amostra total, né, de 200 objetos, mas com 10 propriedades, né? Então, a gente tem uma matriz enorme de dados, a gente consegue singularizar todo esse sinal em 4 grandes componentes, que eu chego a somar mais de 70% do meu sinal. Isso significa que deve ter alguma homogeneidade. Agora, depois disso, eu vou atrás do o que esta, né, componente principal 1, que esses objetos têm em comum. Então, o que é interessante é o seguinte, aqui eu só estou mostrando as duas componentes principais, as duas primeiras, tá, gente? Vocês estão convidados, né, a ler a dissertação ali, né, olhar a dissertação da Brenda Matoso, Professor, que ela tem muito mais informações. Desculpa? Se puder concluir, que a gente pode passar para as perguntas em breve, senão não dá tempo de responder tantas perguntas. Ah, tá certo. Então, a gente na primeira dimensão aqui, a gente viu que automaticamente as PCAs, elas detectaram o tamanho das moléculas. E na segunda, né, na segunda dimensão, ela conseguiu detectar a fonte de ionização. Isso automático, gente, só com os modelos matemáticos. Isso é importante porque
justamente por causa deste resultado aqui. A gente tem esse diagrama de correlação em que a gente encontra de novo, os AGNs têm moléculas maiores e as regiões de formação estelar, que aqui nessa amostra são H2 e as PDRs, tem moléculas menores. Então, abordagem diferente, com análise de sinal, né? A gente também tem aqui esta matriz de correlação que me mostra exatamente a mesma coisa, né? Porque é derivada daqueles outros dados, em que eu tenho moléculas maiores em galáxias com buraco negro e moléculas menores em região de formação estelar. E qual que é a consequência disso para a Terra, né? A gente sabe que a cápsula anda, né, nos pressionando, né, muito, e diminuindo cada vez mais a questão de fomento. E nesse sentido, né, a gente precisa entender como é que a gente pega os nossos conhecimentos e transforma em algo que hoje está sendo bem trabalhado, né, que é a questão de transferência de tecnologia. Isso eu fiz, né, estou fazendo, né, estou nesse trabalho de transformar todo esse conhecimento, né, para alguma coisa que a gente possa, né, transformar em tecnologia. Que aí seria, então, utilizar, né, aí vem a geoquímica, né, utilizar essas informações, né, tão preciosas na questão físicas e na questão química, né, e na questão de biologia, em coisas, né, que a gente possa, por exemplo, ajudar a população, a humanidade, todos esses órgãos de monitoramento, que é detectar também, porque essas moléculas estão na Terra, é detectar também, por exemplo, afluentes de esgoto. Né? Então, isso é bem interessante, isso é a Innoventor, que é a parte de tecnologia em que eu trabalho. Então, eu agradeço, né, a todos, essa daqui é a minha equipe, né, são os colaboradores do AstreSul na FURG, né? Então, tem os alunos de iniciação científica, de mestrado e os professores. Eu agradeço, né, me desculpe ter passado aí o tempo, né? Muito obrigada. Obrigada, professor, pela ótima palestra. Foi muito, muito didático. Eu vou começar com uma pergunta que foi feita pela Mariana Rubê no chat. Ela pergunta se os PAs ou PAHs podem estar presentes nos discos de acreção em galáxias com buraco negro? Não, não. No disco de acreção, não. Só lembrando que o disco de acreção é o ambiente, só para a gente lembrar, né? Aliás, eu diria da disciplina de Física 2, né? Os potenciais gravitacionais, né? Então, você tem uma massa muito pequena, num local muito pequeno, então tu tem alta densidade, isso me dá um alto potencial gravitacional. A matéria que vai chegando próximo desse potencial gravitacional, ele vai transformando, né, a energia cinética, ela é tão alta porque ele vai destruindo esse material. Então, o que tem no disco de acreção é o plasma. Então, eu tenho dinamicamente muito aquecido, não é possível a temperatura muito alta. O que acontece? Claro que no momento que eu vou me afastando, né, que é a lei ali da distância ao quadrado, no momento que eu vou me afastando desse potencial gravitacional, eu vou diminuindo a temperatura dinâmica e, obviamente, né, a temperatura em si, e aí eu vou tendo oportunidade de começar os primeiros grãos, tá? As primeiras moléculas, que aí nem a molécula de hidrogênio molecular ela tá no disco de acreção. Então, o disco é só plasma, né? Íons livres. Depois disso, a gente vai diminuindo a temperatura. Tem o hidrogênio molecular, que a gente observa, assim, no infravermelho próximo ali, com coisas de 1500 kelvins. Eu preciso diminuir mais ainda a temperatura para ter essas moléculas mais complexas, né? Então, eu preciso de uma temperatura ali de 100, né, até menos que 100 kelvins. Então, ele realmente está mais distante do disco de acreção. Obrigada. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Eu vou pedir desculpa para a Catarina e vou dar a palavra para a Iana. Catarina, se você quiser colocar a sua pergunta no chat e talvez a gente continue a discussão por lá. A Iana? Eu vou tentar ser muito rápida. Oi, Ginalva, tudo bem? Tudo bom? É muito bom ver sua palestra agora, porque a última vez que eu tinha ouvido você falar foi no dia seguinte à minha defesa de dissertação, então eu estava ainda inebriada. Você não me ouviu. Não me ouviu. Eu não estava no meu melhor juízo. Então, eu tenho duas perguntas para fazer para você. Primeiro, os resultados que você mostrou do seu doutorado,
você não tinha espectros integrados espacialmente? Eram simplesmente aquele espectro de fenda única do Spitzer? Isso. Tá, então é diferente da análise que você fez para, eu imagino que seja NGC 1068? Isso, a 1808. A 1808 é que, assim, só para lembrar, a fenda do Spitzer, a menor fenda, que é o que a gente vê os PSHs, ela tem 4 segundos de arco de abertura. 4 segundos de arco. 4 segundos de arco naquela galáxia, e essa é uma das galáxias mais próximas, tá, gente, que tem buraco negro. Naquela galáxia, a gente a gente integra a luz dela quase inteira. Tá? Então, mesmo que eu faça a extração do espectro com apenas um pixel, cada pixel, né, dá um total de 4 segundos de arco. Com os dados do Gemini, não. Com o dado do Gemini, foram extração de 0,2 segundos de arco. Também a mesma técnica, fenda longa, porque ainda não tem IFU no infravermelho médio, tá? Vai ter com James Webb. Tem uma pseudo IFU do Spitzer, mas é uma pseudo, é uma construção ali, mas IFU mesmo não tem. Com os dados do Gemini, a fenda era muito mais estreita. Então, eu consegui extrair, né, informação efetivamente ali do centro e ao longo da galáxia também. Né? Ok. E aí, a minha segunda pergunta é, para a análise que você fez da 1808, acho que você fez o plot do Draining Lee? Nossa, desculpa o barulho. Você fez o plot do Draining Lee em relação às linhas de emissão e das razões de paz? Porque aí a gente teria uma ideia do campo de radiação dentro dessa galáxia, né? Do centro para regiões mais periféricas. Vocês estão vendo essa apresentação, né? Sim. Sim. Aqui. Não fiz e eu já te justifico por quê, né? Tá vendo que aqui o Draining Lee eu preciso da banda em 7,7 microns, tá? E da banda em 6,2 microns. Quando a gente olha aqui, essa é a janela que a gente consegue, fazendo muita coisa, a gente consegue fazer observação em 8 a 13 micros por causa da banda telúrica. Então, só o que salva na banda na Terra é entre 8 e 13 microns. É essa janela que é o máximo que a gente consegue. Para cá, a gente não consegue, porque a gente está dentro de uma banda telúrica, ou seja, a atmosfera, né, da Terra absorve toda a luz. Então, a banda N, né, é entre 8 e 13 microns. Então, eu precisava, para refazer o diagrama do Draining Lee, eu preciso de 6 e 7 microns, ou um outro indicador que é o de 3 microns, que é mais difícil ainda, porque ela também está dentro de uma banda telúrica muito intensa da atmosfera. Então, só saindo da Terra mesmo. Bom, e é por isso que a gente sempre bate na tecla do James Webb, né? Vai sair esse ano, tomara. Obrigada, Dinalva. Por nada.